Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Eu espero que sim. Dando continuidade aos vídeos aulas, hoje iremos falar sobre o orientador e a orientadora. Opa! Vem cá, o senhor já deu essa aula? Sim, é fato, porém eu não falei tudo. Logo, fiquem aqui e acompanhem os vídeos aulas. Aproveitem, inscrevam-se no canal, compartilhem, divulguem, clica no sininho, curta, compartilhe, convide os amigos e amigas nesse sentido. Bom, quando se fala em orientador e orientadora, eu vou selecionar o orientador e a orientadora. Eu devo, por essa postura, selecionar o orientador ou a orientadora com base em critérios objetivos. Eu já disse isso em vídeos pretéritos logo passados. O que é um critério objetivo? Caramba, aquele cara ali é casca grossa. O cara entende, mas é chato. Caramba, aquela professora entende, mas é chata. Escolha esse cara. Escolha essa mulher, essa professora. Por quê? Olha, por quê? Por um motivo simples. Esse entende e não vai colocar o seu TCC em risco. Quando eu seleciono com base em critérios subjetivos, ai, é tão bacana, ai, ela é tão linda, ai, ele é tão lindo, ai, ela é muito gata, ai, ele é muito gato, você acabou de sentenciar o seu trabalho à morte. Ai, professor, que horror, horror nada, é a pura verdade. Quando você constrói uma argumentação desse tipo, você mostra que você não tem compromisso com o seu TCC. E o TCC é um compromisso de longo prazo. Ah, não, é um semestre só. Opa! Não. Se você for uma pessoa perceptiva, irá entender que é pelo menos 1 ano e meio antes do término do seu curso. Então, é de longo prazo? Sim, senhor. Sim, senhora. Tá certo? Porque eu não devo escolher com base em critério subjetivo, porque não vai haver uma orientação a contento. Não vai haver, estará sempre tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo perfeito e por aí afora. Infelizmente, hoje os cursos de ciências sociais, educação e ciências humanas estão mais preocupados em desenvolver uma militância político-partidária dentro das instituições, ao invés de se preocupar com a base científica, que é essencial para o aprimoramento e desenvolvimento do ser humano. Tá certo? Infelizmente, isso é uma realidade e ocorre muito onde? Em universidades públicas. Em certo aspecto ocorre também nas universidades privadas. Porém, há que se ter um controle e esquecer um pouco a militância e, em verdade, apegar-se totalmente à ciência. Porque quando eu simplesmente quero construir um TCC com base em uma militância, uma proposta de militância político-partidária, eu trago a ciência aos fatos, quando em verdade o certo é levar os fatos à ciência. Quando, entretanto, eu trago a ciência aos fatos, eu gero a chamada ciência líquida. Isso deforma o aprendizado. Eu acho que aquilo é certo e ponto final. Quando eu trago a ciência aos fatos, eu deformo o caráter de ciência. E o que ocorre? Eu posso desenvolver, inclusive, processos de ordem antiética, aética, imoral e, às vezes, ilegal. Ou seja, o que vale é aquilo que eu acho, não é aquilo que é. E aquilo que é ciência. Aquilo que eu acho é subjetividade. E ela é antípoda, é contrária à própria ciência. Tá certo? Então, até mesmo hoje em dia, nas universidades privadas, a gente vê isso. E isso é prejudicial ao extremo. Ok?
Outro grande problema que aparece é qual é o problema de se defender uma agenda político-partidária. Eu rompo com a ciência e passo a divulgar e a aceitar e a entender como verdadeira aquilo que é subjetividade plena. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque a ciência é o imperativo maior quando de uma linha de pesquisa e não a subjetividade da política partidária. Ok? Tá? Isso em verdade traz um prejuízo acadêmico dos mais intensos, mas isso deve ser medido entre o aluno e o orientador. Se o orientador, a orientadora afeta a uma política, a uma militância partidária, o meu conselho, fuja e apegue-se à ciência. Ela pode ser árdua, ela pode ser dura, mas se você segue e traz os fatos à ciência, você em verdade constrói o quê? Uma linha de pensamento real e não algo subjetivo, quando eu trago a ciência aos fatos. Tá certo? Isso acontece porque a longo prazo eu vou sofrer prejuízos dos mais extraordinários. Quais sejam? Se eu desenvolvi uma postura acadêmica no sentido de desenvolver militância político-partidária, eu vou ser convidado a apenas escrever e apresentar trabalhos nesses nichos de atuação, que em verdade não tem peso científico nenhum. A ciência não aceita, opa, aqui não, opa, aqui não, opa, aqui não. Então eu fico refém de um processo. E eis o preço, portanto, que eu pago quando eu simplesmente construo uma ciência líquida, uma linha de argumentação subjetiva à luz de uma ciência líquida, ou seja, pobre. Porque apontamentos de ordem científica reais impedem a todo o instante que essas bases de ordem subjetiva apareçam nessas revistas e publicações específicas e, portanto, direcionadas. E nesse aspecto reais, porque são guardiãs da ciência verdadeira e não de achismos de ordem político-partidária. Tá certo? Então, rever esse processo é fundamental. E olha só que interessante. A longo prazo, se o graduando, ou graduanda, ou pós-graduando, ou pós-graduanda, seguir por uma linha mais frágil, ou seja, subjetiva, o que acontece? Eu terei um problema em publicar em revistas específicas, porque, conforme disse há pouco, elas não vão aceitar o que? Militância político-partidária. Onde? Na ciência. Ela não deixa com que isso ocorra. A ciência impede, diz, alto lá, aqui não. Então prestem atenção, construam essa percepção de que mais vale seguir o certo do que o achismo. Infelizmente, e às vezes, alguns orientadores e orientadoras passam da medida e isso deforma o que? A própria ciência, tá certo? Mas a ciência real possui mecanismos de detecção para saber se é algo subjetivo ou se é ciência plena, tá certo? Então vocês precisam entender esses processos todos. Se vocês não conseguem entender, então escolham ciência real, específica, aplicável, crível, ao invés de se filiar a algo frágil e, portanto, de ordem subjetiva. Olá, eu sou o professor, especialista e microempreendedor individual Adriano Guia Ferraro, com forte atuação, maciça atuação em consultoria, análise, suporte e orientação para artigos científicos, TCCs, monografias,
dissertações, teses, técnicas de redação, ensaios da oralidade, desenvolvimento e construção de PowerPoint ou banner. Conheçam a minha proposta, 0 operadora 13, WhatsApp 981608585. Acessem a página do Facebook, TCC Simples e Fácil, acessem o Instagram, TCC Simples e Fácil, e acessem aqui o YouTube, TCC Simples e Fácil, Adriano Guia Ferraro. Um forte abraço, até a próxima, e lembrem-se, ciência em primeiro lugar sempre. Esqueçam as ordens subjetivas. 0 operadora 13, 981608585. Vem comigo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.